Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações sobre fundos imobiliários, fiagros, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer o Devant Fiagro, negociado com o código DCRA11. Trata-se de um fiagro com um rendimento bastante interessante, acumulado até o momento, de 16% praticamente. Mas vamos analisar os seus principais dados, levantar informações adicionais a respeito do seu portfólio e no final avaliar os principais pontos aí para entender se esse fiagro seria uma oportunidade interessante de investimento ou não. Fique com a gente até o final. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar trazendo as informações financeiras do Fiagro. Então, em termos de receitas totais, em outubro somaram 831 mil reais. A gente percebe que tivemos alguns meses aí com valor menor, setembro, mas chegamos até quase 1 milhão e 100 mil reais em maio, né? Então, temos uma parcela relevante dos juros e uma parcela bem menor de correções monetárias. A distribuição por cota tem ficado aí na casa de 12 a 13 centavos. E esse é um ponto interessante, né? A gente tem um dividend yield de mercado na casa de 1,3%, que é um dividend yield mensal bastante interessante, né? Se a gente olhar aqui os resultados ao longo dos últimos meses, a gente vê um certo nível de estabilidade, né? Fica oscilando ali entre 11 e 13 centavos o resultado total. E o dividend yield calculado, a gente observa ali uma média de 1,32%, anualizando isso daí dá 15,9%, que é um valor bastante interessante. Vamos entender um pouco melhor aqui como é que se comporta esse fiagro e o motivo de ele ter pago um valor tão grande assim. Mas antes da gente entrar nos detalhes ali do seu portfólio e da geração de receitas do Fiagro, vamos comentar a respeito do seu volume, né? Então ele tem negociado um volume no último mês aí de 3,9 milhões. É um volume mensal. Então a gente considera ali que em termos de volume diário, né, ele fica num patamar bem baixo ali na casa de 0,2 a 0,3 milhões. Então, esse é um ponto de atenção, não é um volume de negociação tão alto assim nesse Fiagro. Então, cuidado ali se você for adquirir ele, no momento que for vender, a baixa liquidez pode ser um problema para você. Vamos começar então trazendo ao pouco as informações a respeito do portfólio. Então, esse Fiagro ele tem 81% do seu portfólio em CRA, quase 15% em CRI. O restante é caixa que ele tem. Em termos de segmento, a gente observa ali que tem alguns segmentos, né? Uma distribuição bem interessante, né? Revenda com um percentual interessante, distribuição de insumos, logística, armazenagem, cooperativa, distribuição de combustíveis, etanol. Então, em termos de segmentos dos devedores dos instrumentos de dívida, ele tem uma diversificação bastante interessante. A proteção contra a deflação, né? A gente tem a maior parte aí, quase 95% do portfólio protegido, e o indexador, né, na carteira, a gente tem CDI mais 4,94, que é uma taxa proporcionalmente alta, né? 76% do portfólio está alocado. E o IPCA mais 11,7%, 20%. Então temos aí uma taxa bastante elevada, então já fica o primeiro sinal de alerta. Normalmente, esses instrumentos de dívida, quando a taxa é mais elevada, significa que o devedor não conseguiu crédito mais barato no mercado, né? Então, ele aceita pagar essa taxa mais alta, né? Justamente por ter uma dificuldade de captar de outras formas. E um outro ponto importante a chamar atenção aqui é a indexação dele ao CDI. Temos aqui nesse mapa, né, a distribuição do portfólio, né? Então a gente tem uma posição relevante Paraná, Rio Grande do Sul, né? São Paulo, Minas, né? E Mato Grosso e Goiás, né? São os principais estados aí que a gente tem ativos aqui vinculados ao portfólio desse
Vamos abrir um pouco mais então, ver em detalhe esse portfólio. Então, aqui são as maiores posições. A gente tem um CRA da Reiter Logística, né? É a maior posição, ocupa 14,9% do patrimônio líquido. A Toex, que é um CRI com 14,7% e o Grupo Sim com 9,6%. Então, temos aqui, em termos de devedores, uma certa concentração, né, nas maiores posições. Trata-se de um fundo que tem um patrimônio mais baixo, portanto, ali ele acaba tendo essa concentração. Vamos falar um pouco aqui das principais posições, né? A Reiter Logística, né, é uma empresa de logística lá do Rio Grande do Sul, né? Então ela trabalha ali com transporte de cargas secas, refrigeradas, carga viva. É uma empresa aí localizada no Rio Grande do Sul que presta esses serviços aí de transporte. Ela fez a captação buscando aí aumentar a sua frota de veículos de menor emissão de carbono. A Toex, a gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre essa empresa um pouco mais adiante, né? Uma empresa de Paranaguá, né? Focada em armazenagem. A gente tem o Grupo Sim, que é um grupo fundado também no Rio Grande do Sul, foca em distribuição de combustíveis, né? Então, foi capital de giro para a expansão da rede de postos e distribuições. O Grupo Primata é uma cooperativa agrícola e captou também para melhorar o seu capital de giro, né? Fiagriu é uma distribuidora de insumos em Mato Grosso, né? O foco da captação também foi capital de giro. A Agrofito, ela é uma empresa de revenda, né, na cidade de Matão, São Paulo, né? Tem parceria com os produtores rurais, né, e financiar aí a venda de insumos dessa empresa. E a gente tem a Bela Agrícola, em Londrina, Paraná, que tem a distribuição de insumos. Essas são as maiores posições, né, as principais posições desse Fiagro. Vamos detalhar um pouco melhor, como eu comentei ali, a empresa Toex, para conhecermos aí um pouco melhor a atuação dela. Então, como eu disse, a Toex ela tem uma posição relevante no portfólio, aí, mais de 14%, né? E chamamos a atenção dela especialmente pelo momento ali, né? Questões a respeito de safra, né? Discussões nesse sentido. Então, ela é uma empresa que tem 19 mil metros quadrados, né? Ela é, o, ela é interligada, né, ao corredor de exportação oeste, ali no porto de Paranaguá. Tem expedição por duas correias com capacidade de 2.000 toneladas hora cada uma. Então ela faz a armazenagem de granéis sólidos vegetais e operação portuária. E aqui, granéis sólidos vegetais, o foco é soja. E por isso que a gente chamou a atenção, né? Ano passado, o Porto de Paranaguá ele bateu um recorde em termos de volume de exportação, né? Principalmente aí puxado pela, pelo aumento aí da produção de soja, né? Então, temos essa questão agora, nesse momento, em relação à safra, que existe uma quebra de safra importante, né? As estimativas aqui, segundo essa notícia, né, traz aí que de 154 milhões cairia para casa de 150, ou seja, em termos de volumétricos gerais nem seria algo tão relevante. Mas vale a pena ficar atento aí, observar as notícias a respeito aí desse volume, que de fato quanto menor o volume exportado pela empresa, menor a capacidade dela de gerar caixa. Então, fica só o alerta, né, a gente acompanhando. Em sendo essas projeções, né, de fato, a mudança de volume não é tão relevante assim. Mas vale o alerta ali para o investidor. Vamos agora, então, comparar o DCRA11 com outros fiagros, né, da Bolsa. Trazendo a primeira característica, dividend yield, ele tem um dividend yield mais elevado, a gente vê aqui que o grupo dele aí, junto com outros aí, é bastante alto o seu dividend yield. Sua relação preço-valor patrimonial está descontada, né, 6%, né, já vê que o desconto é maior do que outros fiagros ali. Sua liquidez é o ponto crítico, né, 200 mil reais por dia de liquidez e 19 mil cotistas. Isso puxado aí por um patrimônio, né, o patrimônio dele é mais baixo que esses outros fiagros aí. Sua taxa de administração está num patamar aí mediano.
O histórico de investimento, quem investiu há um ano, né, perdeu um pouco aí na cota, mas ainda assim recebendo os bons dividendos mensais dele ali. Acabou ganhando da inflação, e quem investiu há 2 anos, mesmo com uma queda de mais de 9% no valor da cota, acabou conseguindo aí superar a inflação no período. Ou seja, não foi um mau investimento para nenhum dos dois cenários. Então, para o gráfico da cota, a gente vê que ele estava negociado em um patamar mais alto, né, de 9,90, né, e agora, atualmente, ele está na casa de R$ 9, apesar de já ter sido negociado um pouco abaixo aí. A sua distribuição média na casa de 12 centavos por cota, a liquidez, né, o ponto fraco dele aqui, uma liquidez baixa, né, e são 19 mil cotistas. E por fim, vamos trazer os pontos positivos e negativos deste Fiagro, né? Do lado positivo, a gente ainda deve ter algum tempo com CDI em patamar mais alto, né? Então, apesar de ter essas expectativas das reduções de taxas de juros, isso não deve ser um processo tão rápido assim. O histórico de rendimentos é bastante positivo, dividendos elevados, e cuidado com fundos high yield, né? Então, se o fundo tem uma taxa tão alta assim, os devedores são devedores que não conseguiram captar dinheiro a valores mais baixos, né? O desconto em relação ao patrimônio líquido é um ponto positivo, e a diversificação de setores também é interessante. Já do lado negativo, o porte do Fiagro, né? Ele é um Fiagro de menor porte. Isso leva também a uma concentração dos ativos. As três maiores posições respondem por 39% do patrimônio líquido. No volume geral, né, quebra da safra não deve ser tão grande, mas pode impactar ainda algumas empresas específicas ligadas a toda a cadeia de distribuição da soja, né, e produção. Com a queda do CDI, né, esse fundo deve perder rendimento, né, um pouco mais para frente, e a liquidez do fundo deveria ser uma liquidez maior aí para dar um pouco mais de tranquilidade para o investidor. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.